Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar-lhe. Segue-me. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que abra os nossos entendimentos, os nossos corações para aprender hoje com esta experiência de Pedro. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, tu sabes quanto te amamos e quantas vezes nós deixamos de te amar como deveríamos. Nos ensine, Senhor, a te amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto nós encontramos Jesus cobrando do apóstolo Pedro se ele de fato lhe amava. Jesus conhecia bem o coração de Pedro. Ele já sabia, até melhor do que Pedro, quais eram os seus sentimentos. Mas Jesus queria ouvir de sua boca, ele queria ouvir de Pedro e dar a ele esta oportunidade de confissão quanto ao seu amor. Vocês sabem que nem sempre o amor é evidente. Talvez você já ouviu a história da moça tentando criar um clima. Ela cobrou de seu namorado, ela disse: amor, me conte aí quanto tu me amas. E ele, querendo ser romântico, não é? Ele disse: pois olhe para o céu e conte as estrelas. É esse tanto que eu te amo. Ao que ela disse: mas amor, é pleno meu dia, eu não vejo nenhuma estrela. E ele só disse: pois é. Pois é. Se Jesus hoje te perguntasse: você me ama? Como você responderia? O nosso amor para com Jesus é uma prova incontestável se nós temos ídolos em nosso coração. O nosso amor por Jesus é uma prova incontestável se existem ídolos em nosso coração. Se você ama a Deus como Jesus nos ensinou que deveríamos amar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, então não haverá espaço para termos qualquer ídolo. Nesse texto que acabamos de ler, nós vemos esta prova sendo aplicada a um dos apóstolos mais chegados a Jesus. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo. Pedro fazia parte daquele círculo de 3 que eram mais íntimos com Jesus. E nós conhecemos muito bem a história de Pedro. Foi Pedro que confessou lá em Mateus 16 quem era Jesus. Foi ele quem disse: tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo. Foi a Pedro que Jesus prometeu dar-lhe as chaves do reino dos céus. E eu vejo que aquelas chaves, de fato, Pedro usou ali no Pentecoste, quando ele abriu as portas do Evangelho para o povo judeu. Nós vemos de novo em Atos 8, ele abriu o Evangelho para os samaritanos, e Pedro esteve presente também em Atos 10, quando os gentios receberam o Evangelho pela primeira vez. Então nós vemos Pedro utilizando as chaves que Jesus havia confiado a ele.
Foi Pedro que tinha uma certa intimidade com Jesus. Certa vez, quando Jesus estava contando aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém, lá ele sofreria, lá ele morreria, Pedro teve coragem de teimar com Jesus. Ele teve coragem de dizer: não, Senhor, que isso não aconteça contigo. E foi quando Jesus usou aquelas famosas palavras: arreda-te, Satanás, falando com Pedro. Veja a intimidade que havia entre Jesus e o apóstolo Pedro. Foi Pedro que lá em Mateus 26, ele falou que ainda que todos abandonassem a Jesus, ele jamais o abandonaria. Veja a declaração de amor que Pedro está fazendo a Jesus. Mas poucas horas depois que ele fez esta declaração, ele abandonou Jesus. Nós encontramos ele negando a Jesus 3 vezes. Pouco tempo, uma questão de minutos contados, depois que ele fez esta declaração que ele jamais abandonaria a Jesus. E agora, aqui em João 21, Pedro se encontra com Jesus mais uma vez. Isso após a ressurreição de Jesus. E neste encontro, Jesus questiona o amor de Pedro por ele. E com boa razão. Pedro havia lhe negado 3 vezes na noite em que Jesus foi traído e estava sendo julgado. Foi de Pedro esta bela ideia, esta brilhante ideia de voltar às atividades de pesca. E nós lemos isso no início do capítulo 21, não lemos, mas foi Pedro que teve a ideia: vamos voltar para a pesca. E ele, por ser líder entre os apóstolos, ele arrastou outros 6 apóstolos com ele, foram 7, voltaram para a pesca. E me parece que esta não era simplesmente uma pescaria de amigos no final de semana. Eles estavam com planos de retornar às suas antigas profissões. Estes homens eram pescadores por profissão. Pedro era pescador, outros dos apóstolos também eram pescadores. E agora, com a morte de Jesus, apesar deles já terem visto Jesus ressurreto, eles ficaram pensando: e agora, fazer o quê? Vamos voltar para o que nós antes fazíamos. E voltaram para a pesca. Foi quando Jesus chegou à beira do lago, e vocês conhecem bem a história, se quiserem ler depois, nesse capítulo. Jesus chegou e lá da beira ele gritou para os pescadores: joga a rede no outro lado do barco, porque eles tinham passado a noite toda sem pegar nada. E eles lançaram as redes no outro lado do barco e de fato pegaram tanto peixe que quase arrebenta o barco, quase rasga as redes, e foi algo que nem pescador podia exagerar para contar essa história. Para completar, quando eles voltaram para a praia, encontraram uma fogueira com uns peixes assados esperando eles para comer. Depois de terem comido, e aqui nós chegamos ao texto que foi lido, Jesus interrogou Pedro 3 vezes sobre o seu amor para com ele. E nós encontramos tanta riqueza nesse texto, nessa leitura, nós encontramos tantas lições, tantas aplicações práticas para as nossas vidas. Nós poderíamos considerar o contexto na vida de Pedro. Naquele momento, de onde estava vindo Pedro? Havendo recentemente negado a Jesus. Nós vemos aqui a forma graciosa que Jesus estende a mão e procura restaurar Pedro. Nós poderíamos considerar também a divindade de Jesus com a forma que ele penetra a consciência de Pedro com aquela pergunta bem colocada, palavras fortes, perguntando sobre o seu amor. Ele revelou a Pedro que o seu ego estava lhe atrapalhando. Nós poderíamos destacar aqui as palavras usadas, a palavra amor, quando Jesus pergunta a Pedro, pelo menos as primeiras 2 vezes: Pedro, tu me amas? E ele usa a palavra agape. E Pedro, havendo recentemente negado a Jesus, já entendendo sua fragilidade, ele responde: Senhor, eu te amo, usando outra palavra que no português não aparece, mas é o filéo. Seria como se a gente traduzisse assim: Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de você. Ele já não tinha coragem de expressar aquele amor forte que antes dele
ele tinha por Jesus. Nós poderíamos considerar a grande responsabilidade que Jesus dá a Pedro de pastorear a sua igreja e de sofrer ao ponto de morrer por ele, por Jesus. Então são tantas lições que nós poderíamos extrair desse texto, e certamente você já ouviu várias pregações em cima desse texto, dessa interlocução entre Jesus e Pedro. Mas hoje eu queria destacar uma lição que só recentemente, na minha última leitura bíblica, eu vi, ao ler essa história, uma lição que se concentra em uma só palavra, que Jesus usa uma só vez aqui nessa história. No versículo 15, Jesus pergunta a Pedro, ele diz: Pedro, amas-me mais do que estes outros? Estes outros, no original isso é uma só palavra, certo? Amas-me mais do que estes outros? Já na segunda e terceira interrogação, Jesus volta as atenções de Pedro inteiramente a ele e pergunta apenas: Pedro, tu me amas? Mas nessa primeira pergunta, ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Estes outros, o quê? Certamente, quando Jesus fez esta pergunta a Pedro, ele estava apontando para alguma coisa. Quando ele disse: Pedro, tu me amas mais do que? Aí ele apontou. Ele está apontando para o quê? Os comentaristas não concordam entre si na resposta a essa pergunta. Inclusive, alguns comentaristas simplesmente ignoram, nem comentam nada sobre estes outros. Mas eu vejo nesta simples palavra que Jesus usou uma sabedoria divina que fez com que Pedro enxergasse os ídolos que ainda estavam em seu coração, pois em sua vida ainda havia prazeres, uma profissão, pessoas, ou desejo por posições que estavam distraindo o seu amor, que devia ser a Jesus. Ele ainda tinha em seu coração alguns ídolos. Nosso amor por Jesus é uma prova incontestável se nós somos idólatras. Você pode estar pensando aí, mas eu não sou idólatra. Se houver alguma coisa, qualquer coisa em sua vida que você ama mais do que Jesus, então você é idólatra. Pedro era. E muitos outros são. A idolatria é um pecado que reside em nossos corações. Todos nós temos esta idolatria em nossos corações. E se não for cativo pelo Espírito Santo que habita em nós, com muita facilidade a idolatria nos escapa e nós nos encontramos amando a alguém ou alguma coisa mais do que amamos a Deus. Então nós vamos hoje observar a vida de Pedro, para tentarmos entender o que pode ter passado pela sua mente quando confrontado com essa pergunta. Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Jesus estava apontando para o quê quando ele fez essa pergunta? Talvez Jesus estava apontando para os peixes. Pedro, tu me amas mais do que estes peixes? Eu não me refiro aos peixes que estavam na rede, certo? Eu estou falando dos peixes assados na brasa. Se fosse eu preparando aqueles peixes para os apóstolos, a primeira pergunta que eu faria seria: e aí, gostou do peixe? O sal estava bom? Mas a pergunta que Jesus fez foi: Pedro, tu me amas mais do que estes? Nós não podemos afirmar com certeza que Jesus estava se referindo aos peixes. Nós não sabemos, como eu já falei. Mas se foi este o caso, este não seria o único caso na Bíblia de uma pessoa sacrificar um valor infinitamente maior
por algum prazer passageiro. Os prazeres e a satisfação destes podem se tornar ídolos em nossas vidas. Vocês lembram de Esaú? Esaú sacrificou sua primogenitude, uma posição que Deus havia lhe dado desde o dia que nasceu. Ele sacrificou pelo quê? Um prato de sopa. Lembram do rei Davi? Ele sacrificou seu caráter. E ele sacrificou a vida de muitos homens em Israel. Para o quê? Para satisfazer um prazer momentâneo. O próprio Pedro, na noite em que Jesus seria traído, antes da traição, lá no jardim do Getsemane, ele chamou Pedro e mais uns dois para orarem com ele, para vigiar. E Pedro sacrificou aquele momento precioso com seu mestre, para o quê? Satisfazer seu sono. Os prazeres da vida podem se tornar ídolos em nossas vidas quando amamos mais a estes do que a Deus. Agora, eu volto a dizer, talvez não foi o caso aqui. Não sabemos se Jesus estava apontando para os peixes assados, quando ele perguntou a Pedro, Pedro, amas-me mais do que estes? Não sabemos. Mas é comum para as pessoas amarem mais aos prazeres do que a Deus. É muito comum para as pessoas amarem mais a satisfação de seus prazeres do que a Deus. São muitos os crentes infrutíferos, crentes que não produzem nada ou produzem muito pouco para o reino dos céus. Mas por quê? Jesus mesmo falou, ele disse que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições sufocam a palavra, ficando este infrutífero. Isso foi lá na parábola do semeador. Os prazeres em si mesmos não são pecado. Entendam? Os prazeres em si mesmos não são pecaminosos. O prazer faz parte de ser humano. Deus nos fez seres pensantes, seres inteligentes, seres emotivos, seres que sentem prazer quando estão satisfazendo um desejo. Deus nos fez assim. Nós sentimos fome e temos prazer em saciar aquela fome. Nós sentimos sede e nos dá muito prazer saciar a sede. Nós sentimos sono e saciamos o sono com descanso. E assim por diante. Deus nos dá desejos legítimos para serem saciados. E nós sentimos prazer quando saciamos estes desejos. Mas os desejos precisam estar sujeitos a Deus. Inclusive, quem deve receber o nosso maior, quem deve ser a fonte do nosso maior prazer? O próprio Deus. Deus deve ser o nosso objetivo de maior prazer. Salmo 37, versículo 4 nos lembra: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não permita que os desejos ou a busca por prazer assuma um amor em sua vida maior do que seu amor a Deus. Porque isto seria idolatria. Voltando aqui para a história de Pedro, talvez Jesus, ao perguntar a Pedro, Pedro, tu me ama mais do que estes outros? Talvez Jesus estava apontando para o barco e para o equipamento de pesca. O barco e as redes não eram um esporte para estes homens, eles eram pescadores profissionais. Antes de Jesus chamá-los para seguir a Ele, eles viviam da pesca. Os barcos e as redes eram seus instrumentos de trabalho, eram suas posses, inclusive posses valiosas para quem vivia da pesca. Se nós rebobinássemos o filme nos Evangelhos uns 3 anos para trás, nós encontraríamos Jesus chamando Pedro lá no Mar da Galileia, onde ele estava pescando, ele estava com as redes.
Foi quando Jesus chamou Pedro, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou Pedro para deixar sua profissão e seguir a ele. E não foi fácil, viu? Não imaginem que foi fácil. Em outro momento dos evangelhos, Pedro lembrou a Jesus que não foi fácil. Lá em Marcos 10, 28, ele disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Falando do sacrifício que ele havia feito. Mas foi aí que Jesus respondeu a Pedro: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o centuplo, 100 vezes, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Só essa resposta de Jesus já é um sermão em si. Nós não vamos poder desenvolver muito a palavra de Jesus. Mas seguir a Jesus não é simplesmente mudar de profissão. Não é simplesmente deixar de ser pescador para ser pregador. Não é simplesmente deixar de ser professor, jornalista, doutor ou advogado para ser um missionário. Seguir a Jesus é uma entrega completa que altera tudo em sua vida. Altera seu estilo de vida, altera suas atividades, altera suas afeições. E quando deixamos tudo para seguir a Jesus, nós estamos amando a Ele mais do que estas outras coisas. Mas às vezes acontece, diante de uma crise na vida, diante de uma crise no ministério, acontece da pessoa querer voltar para trás. Foi o caso dos discípulos aqui. O Jesus que eles seguiam foi crucificado. Eles já haviam visto Jesus uma ou duas vezes depois da sua ressurreição, mas as coisas já não eram a mesma. Eles já não andavam com Jesus 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eles agora só viam Jesus esporadicamente, aqui e acolá ele aparecia. Eles já não sabiam mais o que fazer com a vida. Então eles resolveram voltar para trás. Voltar para aquela profissão que antes eles conheciam. Jesus já havia dito para os seus discípulos: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Quando servos de Deus sacrificam seu relacionamento com Deus, sacrificam sua vida espiritual, suas famílias, seus ministérios, por causa do amor ao dinheiro, ou às posses. A Bíblia diz, lá em Timóteo, e é dirigido a obreiros: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ali não é para todo crente, ali é para pastor. Para ter estas coisas que tanto desejamos, alguns voltam para suas profissões, de onde Deus lhes chamou. E não são poucos que fazem isto. Meus irmãos, as posses nesta vida, e por posses eu me refiro a casa, a carro, a computador, a celular, a conta bancária. Olha que é tudo no ser. Parece que o ser está possuído, não é? Essas coisas que nós podemos querer possuir não são em si mesmos errados, mas com muita facilidade se tornam ídolos em nossas vidas, quando sacrificamos o nosso amor por Deus para adquirir e para manter estas posses. Não permita que alguma profissão ou a busca por posses
assuma um lugar em sua vida maior do que seu amor por Jesus. Porque se isso acontece, você se encontra um idólatra. Você encontra a idolatria em seu coração. Ainda voltando para a história de Pedro, aqui em João 21, alguns comentaristas sugerem que Jesus estava apontando para os outros apóstolos, os outros 6 que estavam com ele no barco pescando. Ele está perguntando a Pedro se Pedro amava mais a ele do que a estes outros discípulos. De novo, nós não sabemos se Jesus estava se referindo aos discípulos, mas é possível. E se este for o caso, então as pessoas haviam se tornado ídolos na vida de Pedro. Certamente Pedro amava seus colegas, especialmente estes que eram amigos de longas datas. Eles já se conheciam e já trabalhavam juntos, antes mesmo de conhecerem a Jesus, eles já pescavam juntos, trabalhavam juntos. Pedro amava a estes. Não é difícil imaginar que Pedro queria o bem a estes outros apóstolos. É possível também que Pedro se via na responsabilidade de prover sustento para a sua família. Ele era casado, ele tinha filhos, certamente. Prover também para os outros discípulos que estavam ali com ele. Ele poderia muito bem justificar o seu retorno à profissão de pesca por amor a estes que também tinham suas necessidades. Deus nos criou como seres relacionais, seres sociáveis. Desde o primeiro homem criado, Deus já fez a observação que não é bom que o homem esteja só, já indicando que o homem é um ser relacional, é um ser social, é um ser que precisa estar com outros. Pedro, numa proporção maior, talvez, do que muitos outros, ele valorizava os relacionamentos. Pedro estava sempre no meio do movimento, das atividades. Ele estava sempre falando, sempre agitando as coisas. Pedro era como aquela pessoa extrovertida, que talvez você conhece alguém assim, aquela pessoa que perturba todo mundo, mas ninguém consegue não gostar. Pedro era assim. Ele estava sempre envolvido na vida dos outros. Outro fator curioso que nós vemos nos evangelhos, a gente sabe muito pouco sobre a família dos apóstolos. Mas de Pedro a gente conhece até a sogra. Ou seja, Pedro era muito relacional. Todos nós precisamos de pessoas em nossas vidas. Todos nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos nos relacionar. Inclusive, nós somos chamados para amar uns aos outros. Esta é a nossa identidade como seguidores de Jesus. É pelo nosso amor que seremos identificados. Mas quando o nosso amor por pessoas é maior do que o nosso amor por Deus, as pessoas se tornaram ídolos em nossas vidas. Não permita que as pessoas recebam um nível de amor maior do que o seu amor por Jesus. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes outros? Nós já vimos aí 3 possibilidades do que Jesus poderia estar apontando quando ele fez essa pergunta. Talvez ele estava apontando para os peixes assados, se referindo aos prazeres da vida. Talvez ele estava apontando para o barco e as redes, se referindo à profissão e às posses que aquela profissão poderia lhe trazer. Talvez Jesus estava indicando os outros discípulos ali, indicando que as pessoas também podem receber o nosso afeto, o nosso amor acima de Deus. Todos estes, talvez todos ou algum destes, podem se tornar um ídolo em nossas vidas. Mas eu ainda vejo outra possibilidade. Talvez Jesus estava aqui fazendo uma comparação
perguntando a Pedro se ele amava a Jesus mais do que estes outros discípulos amavam a Jesus. É possível, o texto original deixa essa margem que Jesus poderia estar fazendo uma comparação. Nós não conseguimos, ao ler o texto, ouvir o tom de voz que Jesus usa, nós não conseguimos ver o jeito de sua boca, mas isso é uma possibilidade que ele estava fazendo esta comparação, sugerindo uma preocupação no coração de Pedro por posição. É como se ele estivesse perguntando a Pedro: Pedro, se você fosse ordenar estes que estão aqui em seu nível de amor por mim, você se colocaria em qual posição? Você estaria me amando mais do que estes outros me amam ou menos? Pedro pode não ter sido eleito democraticamente como presidente da Ordem dos Apóstolos, mas ele era. Ele era o líder natural, pelo seu carisma, pelo seu jeito de ser. Pedro, geralmente, quando ele falava, ele estava falando pelos outros. Era Pedro. Inclusive, não sei se você já contou, mas Pedro é mencionado nos evangelhos mais do que todos os outros apóstolos somados. Ele aparece muito na história de Jesus. Foi Pedro quem declarou: Senhor, por ti darei a própria vida, em João 13. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro mais uma vez afirma seu grande amor pelo seu mestre, quando ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Naqueles momentos, Pedro se sentia forte, Pedro se sentia superior, ele se sentia maior do que todos estes outros discípulos. Mas passados poucas horas, a vida de Pedro entrou em parafuso quando ele negou a Jesus. Com isto, seu orgulho foi quebrado, ele se viu fraco, ele se viu derrotado, ele descobriu que ele também era feito de barro igual aos outros, que ele não era melhor do que ninguém. Ele se viu como um homem frágil que poderia cair. É possível que Jesus estava aqui provando a Pedro. Queria ver se Pedro ainda fazia questão em se ver numa posição elevada entre os apóstolos. Ele estava provando a Pedro para ver se ele ainda tinha aquela soberba, aquele senso de orgulho por ser o maior, o melhor, o que se destaca. E quando Jesus deu a Pedro a oportunidade de declarar o seu amor por ele, assim como Pedro havia feito há poucos dias atrás, Pedro já não teve a mesma ousadia. Ele já não teve a mesma coragem. Ele nem se permitiu responder à pergunta que Jesus fez, dizendo que ele amava agape a Jesus. Ele só conseguiu dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces meu coração, tu sabes que eu gosto de você. Pedro demonstrou com isso que ele já não ansiava aquela posição como o discípulo que mais amava a Jesus, que mais se dedicava, que mais se daria até a morte por Jesus. Irmãos, a busca por fama, a busca por posições, aquela busca de querer ser o melhor, o maior, o mais, seja o que for, essa busca se torna uma idolatria em nossos corações. Eu vejo isto entre obreiros, querendo ser o melhor pregador, o melhor pastor, a maior igreja, as melhores notas na matéria. Nós devemos dar o nosso melhor a Deus, mas nunca ao ponto de sacrificar o nosso amor por Deus em primeiro lugar. Estas outras coisas, Deus sabe se estamos dando o nosso melhor, mas não devem se tornar ídolos
para nós. Então, irmãos, ao olharmos o exemplo de Pedro, ao assistirmos esta cena entre Jesus e Pedro, nós somos confrontados com a mesma pergunta. A pergunta é: amas-me mais do que estes outros? Você, amas-me mais do que estes outros? O texto sagrado não especifica quais foram estes outros na vida de Pedro. Podem ter sido os prazeres representados pelos peixes, pode ter sido a profissão representada pelos barcos e as redes, pode ter sido as pessoas apontando para os outros discípulos, pode ter sido até a posição de destaque entre estas pessoas. O texto não define quais eram estes outros. E talvez foi proposital para nos levar a uma reflexão pessoal de nossas vidas. Quais são estas outras coisas em sua vida? Em sua vida, quais são as coisas que você ama mais do que ama a Jesus? Estas coisas são seus ídolos. Não sabemos com certeza quais foram estas outras coisas na vida de Pedro. Mas em nossa vida a gente consegue identificar. Em nossa vida a gente conhece e a gente consegue identificar aquilo que nós estamos amando mais do que amamos a Deus. Na história que Jesus deu a Pedro, duas demonstrações práticas e objetivas para ele demonstrar o seu amor por ele. Eu quero findar com isto. Você ama mais a Jesus? Vamos ver. Em primeiro lugar, lembram que tudo pertence a Jesus. Lembram que tudo pertence a Jesus, inclusive nós pertencemos a Ele. 3 vezes, quando Jesus fez esta pergunta a Pedro: amas-me, Pedro? E Pedro respondeu: tu sabes, Senhor, eu te amo, eu gosto de você. As 3 vezes Jesus então respondeu: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Veja uma ênfase que Jesus dá ao que é dele. Minhas ovelhas, meus cordeiros, tudo pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Quando, ao servir a Deus, nós entendemos que tudo pertence a Ele, inclusive nós mesmos. Nós somos seus servos, nós somos escravos comprados, nós não somos donos de nada. Quando nós entendemos e constantemente lembramos que tudo que Deus tem colocado em nossas mãos pertence a Ele, e nós temos que usar para Ele, se torna mais fácil a gente não transformar estas coisas em ídolos. Sempre lembrar que tudo pertence a Ele. As nossas afeições estarão onde devem estar quando lembramos isto. A outra demonstração prática do nosso amor por Jesus, que nós encontramos nessa leitura, fica lá no finalzinho do versículo 19. Depois que Jesus fez toda essa interlocução com Pedro, falou, perguntou 3 vezes, e depois Jesus explicou para ele o tipo de morte que Pedro sofreria, ele findou dizendo: segue-me, segue-me. Seguir a Jesus não é uma decisão que nós tomamos apenas uma vez lá atrás, quando dedicamos nossa vida para servir. Seguir a Jesus é uma decisão diária. Quando nós acordamos de manhã, a gente já tem que estar pensando: eu hoje vou seguir a Jesus. É uma decisão não só diária, mas uma decisão constante em nossas vidas. É viver na consciência constante que nós estamos seguindo em seus passos. Nós passamos por momentos de alegria quando seguimos a Jesus.
Passamos por momentos de crise e de dificuldades, até mesmo de morte, como Jesus prediz aqui para Pedro. Mas quando seguimos a Jesus, conscientemente seguindo a Jesus, não estamos apenas seguindo, mas estamos com Jesus. E isto, com certeza, vai nos proteger de idolatrar as coisas ou as pessoas em nossa vida. Você ama a Jesus mais do que a estes outros?